todos vocês aí que estão ligados nessa aula de hoje. Vamos aqui, gente, com a aula de ciências. Eu sou a professora Maria Carolina. A gente vai dar continuidade aqui a ligações químicas. E estão aqui comigo a Adriele, nossa intérprete de Libras. Olá, Adriele, seja bem-vinda. E também a nossa querida professora Isabel Borges. Olá, professora. Olá, pessoal. Já estou aqui ligadinha no chat e já dando as boas-vindas para Marcélia. Que bom, Marcélia. Já abri o chat e já vê você aqui. Quero ver os outros também, viu, Carol? Os outros que estão aqui presentes, mas ainda não falaram no chat. Estamos aguardando aí, ansiosos, né, professora? Olha só, Marcélia, seja bem-vinda, viu? Adoro a sua participação aqui. Comente, se você tiver dúvida também, fale aí com a professora Isabel, que ela já vai transmitir a sua mensagem aqui pra gente, tá bom? Então vamos começar hoje. O que é que a gente viu, o que é que nós aprendemos na aula passada, pessoal? Olha só, grupos de elementos na tabela periódica. Demos uma olhadinha aí, né? Fizemos uma retomada desses grupos de elementos da tabela periódica. E aí, vimos o que são ligações químicas e ligação iônica. Então, agora no início da aula, a gente vai só ver o conceito aí de ligação química e também de ligação iônica, para a gente fazer essa comparação com os outros tipos de ligações, tá certo? Então, vamos lá, galerinha, ó. Ligações químicas vai representar aí o ganho, a perda ou compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Então, cada uma dessas características aí, seja de ganho, perda ou compartilhamento de elétrons em dois átomos, vai representar um tipo de ligação química. Joia, né? Isso até aí é tranquilo, né, gente? Muito tranquilo, facinho de entender, né? Então, vamos seguir aqui. No caso da ligação iônica, ocorre o quê, prof? A transferência de elétron de um átomo para outro, né? Como eu falei para vocês na última aula, o que acontece aqui? Quando há essa transferência, a gente está vendo aqui na figura, ó, que nessa órbita mais externa do átomo, existe esse elétron aqui, que vai ser transferido para o outro átomo. Esse outro átomo aqui, ele é mais eletronegativo. Então, dessa forma, ele captura o elétron do primeiro átomo para ele. E dessa forma, ele vai deixar esse primeiro átomo aí estável, né? Com dois elétrons aí, ó, na primeira camada, na camada K, gente, né? O máximo de elétrons que a camada K consegue ter nela são 2. Então, ele está estável aqui, tá bom? Então, ligação iônica, atração entre metais e não metais. Vão se manter unidos aí nessa forma iônica e tem cargas de sinais contrários. Joia? Vamos seguindo aqui, então. Olha só, na ligação iônica, lembrando sempre que existe, né, um cátion de metais e um ânion de não metais. Então, a gente sabe que esses elementos, os não metais, eles tendem a formar ânions, né? Lembra disso, porque é super importante para o que vem aí pela frente na nossa aula de hoje, tá? Então, esse cátion de metais e o ânion de não metais aqui na ligação iônica, o que é que eles vão fazer? Ó, vão se combinar, formando esse composto iônico eletricamente neutro. Perfeito? Pronto. Então, agora sim, a gente vai entrar na próxima ligação, né? Aqui que é a ligação covalente. Então, a união entre átomos de não metais, né, gente? Olha só, a gente tá vendo aí o íon, né? Aí, Na+, que é um cátion, né? Por quê? Porque ele doou elétrons. E o Cl-, né? Porque é um ânion não metal, como eu disse a vocês. Um não metal, ele tende a formar ânions, porque ele recebe aí elétrons, né, pessoal? Então, joia. Então, lembrem-se disso. Uma ligação iônica, ela vai unir aí um metal e um não metal, tá? Que é esse exemplo aqui que a gente tá vendo do NaCl. Mas, numa ligação covalente, a gente vai ter
2 não metais, tá? Lembra sempre aqui, o ânion vai receber elétron e por conta disso ele vai ficar negativo, tá certo? Então, tendência a formar ânions, ligação covalente. Vamos seguir aqui. Então, gente, ó, na ligação covalente, como a gente só vai ter não metal com não metal, e aí os dois, eles precisam, para formar uma ligação covalente, receber um elétron, né? Como é que isso vai acontecer? Se os dois precisam receber elétron, gente, eita, complicado, né? Então, numa substância, vamos imaginar que dentro desse potinho tem uma substância, né? E os átomos são átomos de elementos não metais. Os dois, né, essa substância aí, composta por esses não metais, elas precisam receber aí elétrons, né? Mas se é tudo não metal com não metal, não vai haver elétron disponível. E aí, gente, o que vai acontecer nisso aí, hein? Como é que vai ocorrer essa ligação covalente se não há elétron disponível para esses não metais, pessoal? Professora Isabel, olha só, vamos falar aqui, professora Isabel. Ó, antes de eu chamar a professora Isabel, porque eu acho que a professora Isabel deve ter uns exemplos bem legais para a gente aí. Mas eu vou já explicar aqui para vocês como é que ocorre isso, tá? Na ligação covalente, o que é que vai acontecer? Por exemplo, temos aqui, ó, o metano. Lembra quando, no início da aula, eu falei das ligações químicas, que as ligações químicas, né, para ocorrer tipos diferentes de ligações químicas, tem que ocorrer o quê? O recebimento de elétron, a perda de um elétron ou o compartilhamento delas. No caso aqui da ligação covalente, vai haver o compartilhamento, já que os não metais, eles têm tendência a formar ânion e não tem elétron sobrando. Então, o que é que eles fazem, gente? Compartilham esses elétrons. Os elementos vão compartilhar esses elétrons aí, que é aqui o caso, ó, do metano. Essa substância, né, o metano, ele é formado por carbono, né, uma molécula de carbono e 4 de hidrogênio. Então, o que é que acontece com esses átomos aqui para formar essa substância? O carbono, ele vai, ó, compartilhar com cada hidrogênio aqui, ó, ele precisa de 4 hidrogênios para poder essa substância ficar estável, né? Então, ó, o carbono, ele vai apresentar aqui 1, 2, 3, 4, né? Ó, elétrons de hidrogênio são os vermelhos, na verdade. Então, vamos pensar aqui, ó, gente. Temos 4 átomos de hidrogênio aqui. As bolinhas vermelhas estão representando os elétrons de hidrogênio. E as bolinhas azuis, ó, os elétrons do carbono. E esse carbono, para ficar estável aqui, ele precisa desses 4 aqui, elétrons do hidrogênio, tá certo? E aí forma-se essa substância, metano, né? CH4. Mas para a gente ver, será que, professora Isabel, tem algum exemplo prático? Já pensou? Para a gente entender isso melhor? Vamos lá, professora. Vamos sim, Carol. Vou lembrar aqui, né, a questão dessa nossa aula. A professora Celi está dando aqui algumas dicas aqui no chat, né? Que realmente, quem quiser assistir depois dessa aula, tem como assistir aí no YouTube, no aplicativo. Que bom, Celi, que você está aqui conosco também, participando dessa aula. Mas a professora Carol está pedindo aí um exemplo, né? Eu vou trazer um exemplo de uma comparação. Fiquem atentos. Imagine que eu e a professora Carol estamos na mesma turma, na mesma série. E a professora de arte pediu para que a gente levasse alguns lápis de cor. Eu acredito que nós não prestamos muita atenção e não vimos que tinha uma quantidade, tinha que ter 4 cores diferentes. A professora Carol estava apenas com o lápis de cor vermelho e azul, e eu com amarelo e verde. Então, só ia entrar para fazer a atividade quem estivesse com 4 cores. Então, eu, juntamente com a professora Carol, disse, vamos entrar juntas. Eu tenho 2 cores e você me empresta 2 cores diferentes. E a mesma coisa vai acontecer com você, Carol. No seu trabalho vai aparecer 4 cores. E no meu também 4 cores. Quer dizer, eu não podia doar a Carol, eu teria que compartilhar. Então, compartilhar ia pegar emprestado. Na hora que eu estiver precisando, eu uso.
e na hora que a professora Carol estiver precisando, ela usa. Esse seria um exemplo, assim, bem simples, bem prático, dessa questão aí da ligação covalente, onde os elétrons, eles são compartilhados, né? Então, ele não pode doar porque, assim, o elemento não ficaria estável. Então, por esse motivo, ocorre o compartilhamento. E aí, Carol, ficou legal esse exemplo? Oh, gostei bastante desse exemplo, viu, gente? E vocês? Ficou legal, né? Olha só, se a gente não pode doar os nossos lápis para o colega, mas a gente pode o quê? Compartilhar. E assim todo mundo ganha, né? Se eu só tinha 2, professor Isabel também 2, né? E aí 4 cores diferentes a gente compartilha para que todo mundo consiga ficar aí com todas as cores, né? É isso que acontece aqui na ligação covalente, tá? Precisa haver o compartilhamento aqui, ó. O hidrogênio, ele precisa desse elétron a mais, né? E o carbono também. Mas eles não têm de onde tirar. O que é que acontece? Eles compartilham. E aí ocorre a ligação de cada hidrogênio desse com o carbono para formar o metano CH4. Tá certo, pessoal? Então, vamos seguir. Qualquer dúvida, né? Qualquer comentário que você tenha a fazer, fala aí com a professora Isabel, que ela comenta aqui com a gente, tá certo? Ela está esperando ansiosa pelo comentário de vocês. E aí, professora Isabel, também trouxe aqui uma coisa super interessante sobre o metano, viu? Olha só, o metano, gente, ele é um gás inodoro, ou seja, não tem cheiro, né? A gente não consegue sentir o cheiro dele. E incolor, não tem cor. Então, a gente não percebe a presença dele ali. Mas esse gás, ele é formado naturalmente no meio ambiente através da decomposição de matéria orgânica. O que é isso, prof? Decomposição da matéria orgânica é quando restos de animais, de vegetais, né, na natureza vão se decompondo, se destruindo ali, né, voltando à Terra, né? Então, quando isso acontece, há uma liberação desse gás metano na nossa atmosfera. Natural, meio ambiente, né? É isso aí que acontece. Isso é ciclagem de nutrientes, né, gente? Vão voltando os nutrientes ali e também os gases que vão ser liberados, é tudo de maneira correta, né? A natureza lá fazendo o seu trabalho, tá? Mas o que é que acontece? Na digestão de ruminantes, os ruminantes, eles também colocam para fora o gás metano, tá? Quando estão lá defecando, né? Fazendo suas fezes, tá certo? Então, quando esse gás metano, ele é colocado para a atmosfera, isso aumenta a quantidade de moléculas de metano na nossa atmosfera. E o metano, ele vai ajudar o quê? No aquecimento aí global, né? Porque ele é um gás de efeito estufa. Mas, prof, né, você pode me perguntar, mas, prof, os ruminantes, né, boi, vaca, né, cavalo, eles são animais também, eles pertencem à natureza. Sim, pessoal, mas veja só, qual é a questão aí relacionada a essa emissão de gás metano na nossa atmosfera? Ela está relacionada com a agricultura, a expansão da agropecuária, tá certo? Não da agricultura, né? Mas a pecuária está aí envolvida nisso. Então, essa criação de animais em excesso, né? E cada vez mais o homem, ele está abrindo florestas para aumentar aí a criação da pecuária, né? Aumenta também a quantidade de metano, de emissão de metano na nossa atmosfera. Quando os raios solares batem na nossa atmosfera, esses raios, eles vão entrar em contato aí com essas moléculas de substâncias, né, que estão na nossa atmosfera livres. Então, isso acontece com o metano, né, e outros gases. E esses gases, eles servem para deixar a Terra mais quentinha, para prender esse calor aqui na Terra, para que a gente não congele, porque o nosso universo, ele é muito gelado. E aí a gente precisa desses gases. Os gases estufa são importantes para a Terra, mas quando o homem, por conta das atividades humanas, começa a colocar muitos gases estufa na nossa atmosfera, aí começa a ficar complicado, tá certo, gente? Então, isso aí é o quê, prof?
É o ser humano influenciando aí no aquecimento global, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Alguma novidade aí, professora? Alguém comentou alguma coisa? Não, eu acho que estão muito atentos hoje, Carol, em relação a esse assunto. Acho que é bem curioso. Eu até perguntei quem está gostando do assunto de hoje, ligação química, né? E na questão aí, ligações covalentes. Estão em silêncio, acho que estão aí vidrados nesses exemplos. Acho que esse exemplo do metano é bem interessante, né? Que é a questão aí do homem aumentando uma população, porque, como você colocou, esses animais, eles precisam existir, mas não precisam existir na quantidade que o homem está querendo. Claro que é para a questão do consumo da carne, mas a gente também pode adquirir a questão de proteína a partir também até de vegetais, né, gente? E a questão da superpopulação de ruminantes, né? Aí a questão do nosso ar que vai ficar impróprio aí para a respiração. Isso não é bom para a gente e também no que diz respeito ao efeito estufa, o superaquecimento. Será que nós não já estamos sofrendo isso por conta também deles, Carol? Esse nosso superaquecimento. É verdade. É uma das causas, né? A gente acredita nisso, né? Os estudos aí apontam para isso aí, né? Uma das causas é o crescimento aí da agropecuária, tá bom? Então vamos continuar aqui. Como é que se forma essa ligação covalente com átomos de hidrogênio, né? Vamos pegar esse exemplo aí do hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele tende a formar um ânion com carga -1, né, gente? Então, quando compartilha esse elétron, né, ele passa a ter mais um átomo do elemento ao qual está ligado. Como eu falei para vocês, né? Quando se junta aqui, ó, o C, né, do carbono e os quatro átomos de hidrogênio, cada um aqui vai se beneficiar com mais um elétron, porque eles não têm de onde tirar, então eles compartilham, beleza? Vamos continuar aqui. Também, ó, tem esse exemplo aqui da água, H2O. Temos dois átomos aí de hidrogênio, né, pessoal? O oxigênio, ó, tende a formar um ânion com carga -2. Isso quer dizer que ele precisa aí desses dois hidrogênios para poder essa substância ficar estável aí, né? Então, compartilha dois pares de elétrons. Olha aí o oxigênio compartilhando, né, dois pares de elétrons, né? Então, joia, gente. Por isso a fórmula da água vai ser H2O. Olha aí, ó, que interessante, né? Na ligação covalente, então, temos aí uma molécula de ozônio, para mostrar esse exemplo, né? A molécula de ozônio, ela tem 3 oxigênios, pessoal. Então, ó, a molécula de ozônio é O3, tá? Então, nessa molécula aí vai formar o quê? Grupos de átomos que vão se unir por ligação covalente. E uma substância covalente ou molecular vai ser formada por moléculas. Então, para se formar uma substância, é necessário que haja o quê? Um grupo de moléculas, tá certo, pessoal? Então, aí a gente está aprendendo o que é uma molécula. É um grupo de átomos que se unem. Uma substância covalente ou molecular vai ser o quê? Formada por essas moléculas aqui, tá bom? Então, vamos seguir aqui. No caso aí da água, né, que a gente conhece essa substância, então, essas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, como eu falei para vocês, tá certo? H2O. Chegamos em ligação metálica. Olha o que acontece, ó. A atração desse núcleo aqui, ó, é muito fraca com relação aos elétrons que estão aí orbitando esse núcleo, né? Então, essa transferência vai ser facilitada, gente. Por quê? Porque tá cheio de elétron livre, tá? Então, a característica aí da ligação metálica é que existem elétrons. Tá vendo esses tracinhos verdes aqui, ó? São os elétrons, tá? Tá representando esses elétrons livres aqui no entorno do núcleo. Então, a transferência de um cátion para outro vai ser facilitada, porque esses elétrons estão se formando aí. Estão formando uma nuvem eletrônica. Olha lá, ó, todos os cátions, né?
eles estão juntinhos assim, por conta dessa formação dessa nuvem de elétrons que facilita essa troca aí de um para outro, tá? Olha que legal. Então, forte atração entre os cátions é por conta dessa estrutura aqui, né, dos elétrons estarem aí livres para unir esses cátions, tá certo? Olha que bacana. Professora Isabel, tá tudo certinho aí? Está sim, Carol. Eu acredito que Marcélia que está aqui interagindo, mas os outros acho que estão quietinhos. Foi bom você me chamar, Carol, porque aqui no chat eu estou dizendo, vocês estão rabiscando essas representações que a professora Carol está apresentando. É interessante, pessoal. Se der uma paradinha aí, pega o papel e começa a rabiscar, porque aí quando você começar a desenhar essas ligações, tanto a covalente como agora a metálica, eu acredito que vai ficar mais fácil ainda para entender. Então, vai aí a minha dica. Vocês podem depois assistir essa aula, ou no aplicativo mesmo, ou até mesmo no YouTube, e tentar ver essas representações e começar também aí no caderno de vocês a rabiscar essa representação. Joia, professora. É bom, né? Quando a gente vai lá, pega o caderno e começa a escrever ou a rabiscar algum esqueminha, é importante, porque aí a gente passa a perceber melhor aquilo, sabe? Aquele conhecimento vai sedimentando na nossa cabeça, viu? Então, a gente tem essa nuvem eletrônica aqui, né? E esses metais, eles vão apresentar, gente, também, ó, facilidade de conduzir, né, uma temperatura de um para outro, né? Ou conduzir o quê? Eletricidade. Então, eles são bons condutores térmicos e também de eletricidade. Olha ali alguns exemplos, ó, a barra de ferro, né, o fio de cobre. Então, o cobre e o ferro são elementos aí que apresentam essas características, né, bons condutores térmicos e de eletricidade. E também apresenta elevados pontos de fusão e ebulição. Então, para entrar em ebulição ou para entrar no ponto de fusão, é preciso que a temperatura esteja bastante alta, tá certo? Então, o ferro e o cobre não são fáceis da gente derreter, tá? E de evaporar também, né? Chegar numa evaporação, tá certo? Agora eu quero mostrar um videozinho para vocês, gente. Esse vídeo a gente gravou, né? Lá no Museu de Radioatividade, olha só. Eu vou voltar já já, porque ele começa automático, mas eu quero dizer a vocês que quem vai mostrar pra gente é o Rafael. Ele é estudante de engenharia de energia lá da Universidade Federal, tá certo? E estagia lá no Museu de Radioatividade. Vamos lá ouvir. Condutores e isolantes, gente. Então, gente, aqui a gente tem esse disco que tem vários tipos de materiais. Começando, por exemplo, pela borracha. E quando eu venho para o cobre, ó, ele acendeu. Plástico, bronze, cortiça. O que vocês estão percebendo? O que está acontecendo aqui? Por que só alguns acendem? Os que acendem, ó, alumínio, são os metais, que os metais são bons condutores de eletricidade. E os isolantes, como borracha, plástico e cortiça, não conduzem eletricidade, não está acendendo por causa disso. Agora, a condução da eletricidade possui um limite. A partir de uma certa tensão, o material que não era condutor da eletricidade, ele pode se tornar condutor da eletricidade. Como um experimento que a gente vai ver agora, em que o ar não conduz a eletricidade, certo? O ar não conduz. Mas se a gente tiver uma tensão suficiente, ele passa a conduzir e a gente vai ver a eletricidade sendo conduzida pelo ar. Aqui a gente tem um gerador de Van de Graaff. E quando eu ligo ele, ele funciona o seguinte. Tem essa correia aqui, certo? São duas correias. E elas estão se aproximando. Ó. Quando eu ligo, elas vão se atritar uma com a outra. E o atrito vai produzir energia, que vai ser conduzido aqui para a esfera. Né? Tem um canal aqui por dentro da esfera, que vai conduzir a eletricidade e vai energizar a esfera. Vocês não vão sentir daqui, mas eu e a Carol, a gente consegue sentir a estática só daqui um pouquinho de longe, quando ele está ligado. Né? A gente consegue sentir a estática e sobe até um pouquinho o cabelo do braço. E vocês vão ver que, como ele tem uma tensão muito alta, vocês vão ver que vai sair um choquezinho pelo ar, por essa maçaneta. Tá? Ela vai conduzir a eletricidade mesmo pelo ar.
Bora ligá-lo? Já pode. Pronto, olha. Tá sentindo, Carol, a estática? Tô sentindo. Dá pra sentir um pouquinho aqui já. Agora, Já tô os toda cabelinhos arrepiada aqui, estão gente. levantando. Já tô toda arrepiada. Posso ir Agora lá? aproxima um pouquinho a Vamos lá. maçaneta. Mais um pouco. Olha aí, gente. Olha só. Chega um pouquinho mais perto. Parece uma pipoca, Aí, ó. olha. Que legal. O ar que não era condutor, ele passa a conduzir eletricidade e sai carga elétrica, né? Sai energia elétrica da esfera para a maçaneta pelo ar, porque a tensão desse equipamento é muito alta, né? Beleza? Que legal esse negócio. Quer tentar com a mão agora? Meu Deus me livre, guarde. Só dá um estalozinho. Quero não. Pois é, gente. Olha que legal esse vídeo. A prof ficou toda medrosa no final. Não queria botar a mão de jeito nenhum ali. Mas então, professora Isabel, vamos nos despedindo aqui dos meninos, professora. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Eu estou muito feliz aí com a participação de vocês, né? E que bom, Marcela está colocando que aprendeu bastante na aula de hoje. A professora Celi também. E acredito que esses que também ficaram em silêncio também gostaram bastante da aula. Tchauzinho, aguardo vocês na próxima aula. Que bom que a professora Celi também gostou da nossa aula de hoje. Marcélia, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima aula. Aguardo vocês, gente. Tchau, tchau.